Maturidade espiritual. Como é importante a gente aprender sobre esse tema. Esse tema que vai nos fazer ficar de pé quando a gente aprende a ser maduro espiritualmente. A gente fica de pé em meio aos problemas, em meio às tribulações que nos sobrevêm, mas a gente continua firme, né? Eu vou compartilhar aqui com mais pessoas para que os irmãos possam estar chegando aí, entrando, e a gente poder começar com esse tema tão maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração nesta noite. Ninguém vai impedir os planos de Deus na sua vida. Ninguém impede o plano de Deus. Aleluia. Ninguém impede. Aleluia, como é maravilhoso esse nosso Deus, né? Pode o vento soprar, pode vir as dificuldades, pode vir o que for, mas se Deus tem um plano com você, ninguém vai impedir. Aleluia! Como é tremendo esse Deus! Kessia Tamara, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre algo tão importante que é a maturidade espiritual. Porque a pessoa que é madura espiritual, pode vir o que for, pode vir um problema, pode vir tribulação, pode vir angústia, perseguição, mas ela continua firme na presença do Senhor. Você quer ser maduro espiritual? Você quer continuar firme, enxergando aquilo que muitas pessoas não conseguem enxergar? É isso aí, isso vai nos manter firmes na presença do Senhor. Vamos compartilhando. Irmã Rod, seja muito bem-vinda. Vamos entrando, se sentindo muito à vontade e compartilhando com mais pessoas, porque Deus vai falar o nosso coração neste momento. A paz do Senhor, minha amada irmã Rod, amada Kessia Tamara, Deus abençoe a sua vida. Estou muito feliz que a Kessia Tamara está aqui. Eu vou falar para o meu esposo. Que bom, fico muito feliz. Irmã Marli, Deus abençoe a sua vida. Que bom que minha amada está aqui. Vamos entrando, se sentindo à vontade e compartilhando com no mínimo 5 pessoas para que possam ouvir essa palavra. É uma palavra de Deus para o teu coração, que vai te habilitar a você continuar firme. Pode vir o que for, amado. Pode vir um vento, pode vir os problemas que forem, mas Deus quer que você tenha uma visão madura, uma visão espiritual madura, e essa visão que vai te fazer continuar de pé. Deus, ele não prometeu a você, Jesus, ele não prometeu a você que você não teria nenhum problema, nenhuma aflição neste mundo, não. Jesus falou que no mundo nós teremos aflição, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu todos os problemas, todas as aflições. Então, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar, Ele vai nos habilitar a vencer todas as aflições. Mas para isso nós precisamos estar maduros espiritualmente, para deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Porque às vezes aparecem tantos problemas, que às vezes tem problemas que ninguém pode nos ajudar, mas nós recebemos essa força, essa ajuda do Senhor na nossa vida, e Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé. Porque as aflições dessa vida vêm para nos tirar o foco, para nos fazer cair, nos fazer fraquejar, ficar fracos espiritualmente. Mas Deus, Ele quer que eu e você possamos estar de pé em meio às tribulações, vencer todas elas, as tribulações, e ainda continuar firme. E hoje eu vou estar aqui falando como que você alcança essa maturidade espiritual. Como que você pode alcançar a maturidade espiritual, né? Porque nós sabemos que nós nascemos no pecado. Nós nascemos sem nenhuma maturidade espiritual. Nascemos no pecado. Mas nós temos que ir evoluindo.
Assim como o nosso corpo cresce, né, evolui, a nossa espiritualidade, o nosso espiritual também tem que evoluir. E a gente tem que ver essa evolução, porque se a gente não souber nada sobre isso, se não tiver claro na nossa mente, a gente não vai evoluindo. A gente não evolui, a gente fica estacionado no mesmo lugar, aí não tem crescimento, porque não é os anos que você é crente, a quantidade de anos que você é crente, isso não mostra que você é maduro espiritual. Quantas vezes você já leu a Bíblia, isso também não mostra o teu nível de maturidade espiritual. Não mostra. Alba, Deus abençoe a sua vida, muito, muito bem-vinda. Vamos entrando, se sentindo à vontade e compartilhando com no mínimo 5 pessoas para ouvir a palavra do amado Deus. Seja um compartilhador da palavra de Deus. Irmão Jorge Moraes, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Então, amados, nós temos também que amadurecer espiritualmente. Hilary, Deus abençoe sua vida, amada. Seja muito, muito bem-vinda. Então, essa maturidade espiritual nós temos que alcançar também, né? Irmã Maria Brasileira, muito, muito, muito bem-vinda, amada. Vamos entrando, gente, se sentindo à vontade, compartilhando com no mínimo 5 pessoas essa live, compartilhando a palavra do Senhor que está sendo ministrada aqui. A irmã Hilary escreveu: a paz do Senhor Jesus, amada de Deus vivo, amém, glória a Deus. A irmã Maria de Jesus, a paz do Senhor, irmã, glória a Deus. Muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluia! Deus tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa para aqueles que amam a sua palavra, aqueles que compartilham a sua palavra. Deus tem uma recompensa para o teu coração. Então, como eu falei, Jesus ele não nos prometeu ficarmos livres de todas as aflições, mas ele nos dá força, ele nos fortifica, ele nos ajuda a passarmos por todas as nossas aflições e ficarmos firmes na presença dele. Guia da Silva, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Sinta à vontade aqui nessa live, porque essa live está compartilhando a palavra do Senhor. É uma palavra de vida e não de morte. É uma palavra de paz e não de guerra. É uma palavra que te faz levantar. É uma palavra que te faz você ficar de pé em meio às aflições. Pode vir problema, aflição, o vento forte pode aparecer, a tempestade pode aparecer na tua vida, porque Jesus, ele não te livrou, né? Ele não nos livrou que a gente não passe por nada. Não, nós vamos ter aflição neste mundo, mas ele nos ensina como vencer e ficar firme na presença dele, aleluia. E eu vou falar aqui como nós adquirimos essa maturidade espiritual. Nós precisamos estar sempre em evolução. A gente não pode dizer assim, eu já estou pronta, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais ouvir. Não, engana-se quem fala isso. Nós precisamos estar sempre aprendendo. O professor é aquele que ensina, mas também ele se senta para aprender. Nós precisamos estar sempre em evolução, né? Sempre em evolução. E a nossa vida aparece tantas dificuldades, nós precisamos aprender como passar por todas essas dificuldades, né? E por que às vezes aparecem muitas dificuldades? E muitas vezes é quando você decide fazer aquilo que é certo. Quantas vezes você já decidiu dizendo, não, eu vou fazer isso aqui que é certo, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer isso aqui, isso ali para a obra de Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar nessa área. Quantas vezes você já fez isso e apareceu tantas dificuldades?
Já aconteceu com você? Se aconteceu, coloque aqui, já aconteceu. É verdade, sim, amém. Escreva isso, já aconteceu com você. Quando você coloca um propósito no seu coração para ajudar a obra do Senhor, quando você coloca um propósito no coração para orar mais, ou para ler mais a Bíblia, ou fazer algo para Deus, se esforçar em algo para Deus, aí as dificuldades parece que aparece logo no início assim, aparece algumas dificuldades. A irmã Hillary já escreveu, sim, já aconteceu, amada, já aconteceu, né? Quando a gente coloca um propósito no nosso coração, e aí aparece muitas vezes o cansaço, aparece. Às vezes é alguém que se levanta com a palavra contrária, nos desmerecendo, nos diminuindo. Algo acontece para entristecer o nosso coração, né? E às vezes gera aquele cansaço, gera aquela fadiga, gera o desânimo, né? Porque as coisas acontecem, às vezes é alguém até da família que se levanta contra. Muitas coisas acontecem, mas por que acontece tudo isso? Porque quando nós decidimos a trabalhar melhor para o Senhor, orar mais, ou se dedicar mais ao Senhor, porque aparece tanta coisa, cansaço, desânimo, uma pessoa se levanta com a palavra contrária. Por que acontece isso? Acontece essas dificuldades vêm porque nós estamos saindo da zona de conforto. Existe uma zona de conforto que é onde a gente se sente acomodado, a gente se sente confortável, que é o lugar onde a gente está. Quando a gente decide sair e evoluir e fazer algo diferente, e orar mais, e se dedicar mais, e abençoar mais a obra, e trabalhar mais na obra, ou fazer alguma coisa na obra do Senhor, aparecem as dificuldades, porque justamente nós estamos saindo dessa zona de conforto. Aleluia! E muitas vezes muitas pessoas não entendem e falam, mas é tanta dificuldade, eu vou voltar para o meu lugarzinho mesmo. Mas esse lugarzinho é a zona de conforto. E na zona de conforto não tem crescimento, na zona de conforto não tem evolução. Você fica na mesmice o tempo todo. Você não cresce, você não amadurece na zona de conforto. Essa zona de conforto te impede de crescer. E você se acostuma com qualquer coisa na zona de conforto. E eu quero dizer para você, olha, que Deus não fez qualquer coisa para você. Deus quer te dar o que é de melhor. Deus quer te dar aquilo que é valoroso. Deus quer te dar coisas maiores. Deus não quer que você fique na zona de conforto, porque na zona de conforto você fica no mesmo nível de espiritualidade, no mesmo nível de conhecimento, você estaciona num nível só, mas Deus, ele tem coisas maiores para você. Então você tem que decidir sair dessa zona de conforto, e quando você faz um plano, faz um propósito e vem as dificuldades, saiba que é você saindo da zona de conforto, mas você tem que vencer essas dificuldades que sobrevêm para te entristecer, para fazer você se sentir confortável na zona de conforto, nessa zona, né? Nós temos que sair desse patamar e ir crescendo espiritualmente, crescendo de glória em glória, amadurecendo. Amadurecimento é quando você alcança um outro nível, um nível maior, um nível de sabedoria maior. E você alcança esse nível de sabedoria para saber como agir e como reagir diante das situações difíceis.
Você atinge um nível de maturidade espiritual quando você consegue agir e reagir conforme a vontade do Senhor. Ilma, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Vamos entrando, se sentindo à vontade, compartilhando com no mínimo 5 pessoas. Eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus para você. E você também vai ser canal de bênção para a vida de 5 pessoas, no mínimo 5 pessoas, compartilhando esse vídeo também, para que a palavra de Deus também possa alcançar essas pessoas. Então pense aí em alguém que você acha, que você conhece, que está na zona de conforto. E compartilhe com essa pessoa para ela ser abençoada, para que o Senhor venha trazer um amadurecimento espiritual na vida dessas pessoas, né? Então, esse amadurecimento é importante para a nossa vida, porque a gente cresce, o nosso corpo cresce, né? A gente nasce pequeno, mas a gente cresce, a gente vai crescendo. E é assim espiritualmente, emocionalmente também. Nós temos que crescer e evoluir. Nós nascemos no pecado, mas nós não precisamos ficar no pecado. Nós temos que crescer e evoluir. Então, nosso primeiro estado é o pecado. Nascemos no pecado. Mas o último estágio tem que ser o céu. E no meio tem que haver uma evolução para sair do pecado, para chegar no céu. Deus abençoe, Natália. Natalina, Deus abençoe a sua vida, Natalina Alves, Cantor Jackson, sejam muito, muito bem-vindos no nome de Jesus, aleluia, muito feliz com a presença de vocês, sejam muito, muito bem-vindos. Então esse amadurecimento espiritual é saber agir e reagir de forma agradável a Deus, da forma que Deus se agrada. E reagir é mais difícil do que agir. Porque agir, a gente pensa para a gente agir e fazer algo. Mas reagir é quando alguém faz algo para nós e a gente reage. E muitas vezes a gente reage de uma forma errada. De uma forma que não é para reagir daquela forma. Então, quando nós estamos bem trabalhado a nossa reação, quando a nossa reação for conforme Deus quer, nós vamos alcançar um nível de maturidade, né, que agrada o coração de Deus. Você lembra de Moisés, quando Deus pediu para ele tocar na rocha e ele feriu a rocha com força porque ele estava com raiva do povo, que o povo não estava dando ouvido, que o povo estava querendo voltar para o Egito, o povo de Israel ali que viu tanta maravilha de Deus, mas queria voltar para o Egito só porque não tinha água, e eles não conseguiam ter fé que Deus era o provedor da comida, da água, de tudo. E Deus falou para Moisés só tocar na rocha, e ele feriu a rocha. Ele feriu porque foi uma reação. Foi uma reação, ele fez uma ação que Deus mandou, mas junto havia uma reação da raiva que ele tinha do povo. E Deus falou para ele que ele não iria entrar na terra prometida. Denise de Paula Lima, Deus abençoe a sua vida, que ele iria só ver de longe, né, a terra prometida. Então muitas vezes nós reagimos de uma forma que não agrada ao coração de Deus, que não agrada. E uma está escrevendo aqui, Deus é o nosso provedor, é verdade. E ele se agrada quando nós temos essa fé, né, que ele provém todas as coisas para a nossa vida. Então, há os benefícios de nós adquirirmos essa maturidade espiritual, nós termos essa maturidade espiritual. Primeiro, nós vamos fazer a vontade de Deus, vamos agir e reagir conforme a vontade de Deus, conforme Deus quer, conforme a vontade de Deus. Segundo, nós não vamos cair facilmente nas artimanhas do maligno.
Lembra da tentação de Jesus no deserto, que o inimigo veio lançando a palavra para tentar Jesus? Mas Jesus não caiu. Porque Jesus, além de conhecer a palavra, ele conhecia a vontade de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Então ele sabia qual era a vontade de Deus para aquele momento. Ele sabia que Deus era o provedor, mas ele estava ali passando 40 dias no deserto sem comida. Aí o inimigo veio e disse: mas tu não és o filho de Deus? Tá aí passando fome? Transforma essas pedras em pão. Olha como o inimigo é astuto. Mas Jesus, além de conhecer a palavra, ele conhecia a vontade de Deus. E ele falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a vontade de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos, amados, ter essa maturidade espiritual para não cair facilmente. Freitas, seja muito bem-vinda. Não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Então, quando temos a maturidade espiritual, nós temos o discernimento espiritual e nós vamos vencer as tentações. Ruth dos Santos, Deus abençoe a sua vida, se sinta muito à vontade e compartilhe essa live com no mínimo 5 pessoas, porque estamos aqui falando uma palavra preciosa, uma palavra que vai nos trazer transformação, uma palavra que vai nos dar maturidade espiritual na presença do Senhor. E quando nós temos essa maturidade espiritual, nós discernimos tudo e por ninguém nós somos discernidos. Nós conseguimos captar as coisas no seu ambiente de trabalho. Você consegue entender muita coisa quando você tem uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual te traz um discernimento espiritual. Aí alguém está se levantando contra você no trabalho. Você consegue perceber pelo jeito, alguma forma, um jeito de falar, um jeito de se expressar. A sua visão se abre. Você consegue perceber muitas coisas, você discerne muitas coisas. Você consegue discernir o que está por trás da fala de alguém. Henrique, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Henrique Melo, seja muito, muito bem-vindo no nome de Jesus. Então você consegue apurar muitas coisas que antes você não apurava, que antes passava batido nos teus olhos, mas com essa maturidade, esse discernimento espiritual, você consegue discernir o espírito que está por trás da fala de alguém, está por trás da ação de alguém. Se é bom ou se é ruim, ou se é mal. Você tem essa apuração melhor, né, na sua vida. 1 Coríntios 13:11 fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, aqui, amados, Paulo está falando dessa evolução. Quando eu era menino, eu fazia tudo de menino, eu fazia tudo que o menino fazia, tudo que criança fazia. Mas quando eu me tornei adulto, eu deixei tudo o que era de criança, tudo que era infantil na minha vida. E quantas pessoas hoje, amados, são adultos, mas têm uma atitude ainda infantil, ainda não cresceram, não amadureceram nas suas emoções, não amadureceram espiritualmente, ainda vivem na infantilidade ainda. Só cresceu o corpo,
só cresceu a estatura, mas não cresceu em maturidade e espiritualidade. Ângela Maria, muito bem-vinda no nome de Jesus. Seja muito bem-vinda. Então, Deus, ele nos fez para a gente evoluir, para a gente crescer, tanto no nosso corpo, mas também nas nossas emoções, no nosso espiritual. Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente saia da zona de conforto e atinja patamares maiores na nossa vida espiritual. Então, como é que nós podemos amadurecer espiritualmente? Eu vou começar agora falando para você como é que nós podemos fazer para amadurecer espiritualmente. Você que ainda não compartilhou com alguém, aproveita, compartilha agora, que agora eu vou falar chaves para como é que você pode amadurecer espiritualmente. E a primeira chave é você entender que precisa evoluir. Você tem que entender que precisa evoluir. Que precisa crescer. Porque tem muitas pessoas que não entendem isso. Tem muitas pessoas que dizem, até na sua vida profissional mesmo, eu já fiz tantos cursos, eu já estudei tantos cursos e boto os diplomas na parede, agora eu não preciso mais aprender mais nada. Engana-se. Pessoas evangélicas, cristãs, dizem, eu já nasci no evangelho. Ou, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu não preciso mais aprender, já sei de tudo. Engana-se. Nós precisamos estar em constante evolução. Nós precisamos estar em constante aprendizado. Nós precisamos estar aprendendo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, Tem pessoas que têm alguns diplomas e dizem, mas eu já tenho tantos diplomas, já tenho muitas coisas. Não, nós precisamos estar aprendendo sempre, aprendendo. O bom professor é aquele que ensina, mas aquele que também se senta para aprender. Assim como nós ensinamos, nós precisamos também estar aprendendo com alguém, Aprende, ensina, aprende, ensina. Então, esse entendimento que nós precisamos estar em constante evolução é importante para a nossa vida. O nosso corpo se desenvolve com o quê? Com a alimentação. A gente se alimenta e com exercícios físicos, A gente anda, a gente se alimenta, a gente trabalha. Então, o corpo, ele vai se desenvolvendo. O corpo da criança vai se desenvolvendo. E assim é o amadurecimento espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o nosso alimento, e estar em movimento, ou seja, estar em ação, estar se alimentando da palavra, estar em ação para colocar a palavra em prática, e aí nós vamos estar amadurecendo espiritualmente. Irmã Hillary escreveu aqui, quem sabe tudo é Deus, a palavra de Deus se renova a cada dia. É verdade, por isso que nós temos que estar, em constante evolução pela palavra de Deus, nesse aprendizado. Olha o que fala a palavra de Deus em 1 Coríntios 3:2, diz assim: dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês ainda não estavam em condições de recebê-lo. Aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios, que naquele momento ele deu um leitinho, ou seja, uma palavra bem mastigada, uma palavra bem suave, porque eles não tinham maturidade para ouvir uma palavra sólida, uma palavra que traz algo que é sólido para a vida deles. Então, naquele momento, eles não estavam com maturidade espiritual suficiente. Hebreus 5:13 e 14 diz assim: porque qualquer que ainda
se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Adeilda, seja muito bem-vinda. Adeilda Francisca, seja muito bem-vinda. Então, aquele que se alimenta de leite ainda não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? É menino, é infantil ainda. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos preparados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha, aquele que se alimenta da palavra de Deus, que tem um discernimento espiritual, que come desse alimento sólido, que não se machuca com a palavra de Deus, mas recebe a palavra de Deus, recebe o discernimento, tem os sentidos, os nossos sentidos, nosso coração é preparado para discernir o que é bom e o que é mal. Nós vamos aprender a discernir, a fazer essa divisão. Por quê? Tem muitas pessoas que não sabem fazer essa divisão. Tem muitas pessoas que estão agindo de uma forma errada, de uma forma mal, e elas não estão se dando conta que estão agindo dessa forma. Se dando conta. Acho que travou um pouquinho aqui, né? Então, não... Mas os irmãos estão ouvindo bem agora? Estão ouvindo bem? Acho que travou aqui o celular. Se os irmãos estiverem ouvindo bem e puder colocar, eu vou entrar agora na segunda chave. A primeira é entender que precisamos evoluir pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é o nosso alimento que vai nos fazer crescer. Amém? Então vamos continuar. E a segunda chave é deixar o passado e avançar. Irmãos, quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas estão presas no passado? Eu vou ler em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo as coisas que atrás ficaram, o passado, esquecendo as coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala, eu prossigo para o alvo, eu tenho que esquecer das coisas que ficaram para trás para que eu possa avançar. Tem muitas pessoas que não estão avançando hoje porque estão presas no passado. Então, estão presas no ontem. Estão presas nas coisas que aconteceram lá atrás, não conseguem esquecer, não conseguem tirar da mente as coisas do passado. Mas o Senhor está falando conosco nesse momento. Você e eu só vamos avançar se nós deixarmos as coisas do passado. Nós precisamos deixar as coisas do passado para podermos avançar. Só podemos avançar se não tivermos mais o peso do passado. Essa é uma frase maravilhosa. Nós só podemos avançar se não tivermos mais o peso do passado. Porque o passado é um peso. É um peso nos nossos ombros. Mas o Senhor, Ele não quer que você carregue esse peso. As águas passadas não movem moinho. As águas que passaram não vai te fazer prosseguir, não move o moinho. Não vai te fazer prosseguir, não vai te trazer evolução. Então aquilo que está no passado, deixe lá no passado, não traga para o teu presente. Porque se você trazer o passado para o teu presente, ele vai corromper o teu futuro. O passado corrompe o teu futuro.
Então deixa as coisas do passado lá atrás, que fique no passado. Prossiga para o alvo, avance, prossiga para o prêmio da soberana vocação. Lucilene da Silva, muito bem-vinda no nome de Jesus. Se tiver alguém aqui que ainda não me segue no Instagram e se conecta com a palavra que eu estou falando, pode me seguir aqui no Instagram, tá bem? Toda quinta-feira, se Deus permitir, eu vou estar aqui fazendo uma live, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, trazendo chaves preciosas para abrir algo de Deus no teu coração e você avançar para a tua transformação espiritual. Então, nós precisamos desse avanço, nós precisamos avançar, nós precisamos. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor está fazendo coisa nova na vida de alguém aqui. Aleluia. O Senhor está fazendo coisas lindas e maravilhosas na vida de alguém aqui que estava agarrando o passado, que estava prendendo, olha, abraçando o passado. Aí o Senhor fala contigo e diz: solta esse passado, porque esse passado não vai te deixar evoluir, não vai te deixar prosseguir. Deixa para lá o passado, solta, larga o passado, porque Deus quer que você prossiga para o alvo da soberana vocação. Deus quer que você avance para frente. Não fique ligado no passado. Tem aquele louvor que fala, né? Águas passadas não movem moinho. Águas passadas, deixa passar. Que venham as novas, né? Que venha o avanço de Deus para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu falei é entender que precisamos evoluir pela palavra de Deus. E a segunda chave é deixar o passado e avançar. Deus abençoe Elvio Barreto, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, no nome de Jesus. E agora eu vou estar dando ou entregando aqui, ou falando, ou compartilhando com os irmãos a terceira e a última chave. Como que nós podemos alcançar essa maturidade espiritual tão desejada que nós precisamos para saber como agir e como reagir, que reagir é mais difícil do que agir. Quando alguém faz algo para nós, a nossa reação como será? Será uma reação madura espiritualmente? Como será a nossa reação? Então eu vou estar aqui falando a terceira chave e para isso eu vou estar lendo a palavra de Deus em Filipenses 3:16, que diz assim: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Naquilo que já chegamos, como fala aqui. Eu vou ler o 15 para os irmãos entenderem melhor, né? Esse verso é os versos que vêm depois desse versículo, que está no 14. Prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação, né? O 14, é o 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então aqui ele está falando, se você já é maduro, se sinta maduro. E se você sente outra coisa, Deus irá te revelar. Ele está falando aqui. Deus abençoe a irmã Rod, Deus abençoe sua vida, amada. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, ou seja, o nível que você já chegou, ande por esse nível.
Ande por esse nível. Olha como é preciosa essa palavra e digna de aceitação, né? Porque a maturidade espiritual a gente vai evoluindo, é como uma escadaria. A gente vai crescendo em degrau, em degrau, em degrau a degrau. Deus abençoe a irmã Rose Nilda. Deus abençoe a irmã Dita. Sejam muito bem-vindas no nome de Jesus. Muito bem-vindas. Então, essa maturidade espiritual é um degrau, né? Uma escada. A maturidade espiritual é uma escada e nós temos que ir subindo em degrau em degrau. Para isso, precisamos saber primeiro, no começo da escada, precisamos olhar para a escada e saber que foi a primeira chave. Eu tenho que evoluir, eu tenho que subir essa escada, eu tenho que crescer espiritualmente. Eu tenho que crescer porque eu nasci no pecado, no zero, fora da escada, e eu tenho que crescer. Né? Eu tenho que evoluir. A segunda chave que eu falei é deixar o passado e avançar. Nós só vamos poder dar o primeiro passo e subindo as escadas se a gente deixar o passado, porque é muito peso do passado, não vai deixar a gente subir. Não vai deixar a gente subir. E a terceira chave é andemos no nível que nós estamos. Andemos no nível que já chegamos. Por quê? Por quê? Fala, andemos no nível que já chegamos. Ou, aqui como nós lemos, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Filipenses 3:16. Ele está falando aqui, no nível que nós chegamos espiritualmente, nós temos que agir segundo esse nível. Nós temos que reagir, que andar segundo esse nível a que nós chegamos. Porque muitas vezes a gente até aprende muitas coisas, a como tratar alguém, a como amar, a como perdoar. A gente até aprende, está na nossa cabeça, está na teoria. Mas nós não estamos andando nesse nível. Então, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para nosso crescimento espiritual. E toda palavra que você ouvir, você tem que agarrar aquela palavra e andar pela palavra, no nível da palavra que você aprendeu. Ou seja, você tem que praticar a palavra que você ouviu. É o que manda a palavra. É a vontade de Deus. Você tem que andar no mesmo nível onde você chegou. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não anda segundo o nível do seu conhecimento. Pratica e faz coisas bem abaixo do nível do seu conhecimento. Mas Deus fala, olha, você está no nível, você está no patamar. E Deus está colocando pessoas hoje num patamar maior, num nível maior de maturidade espiritual. E Deus fala para você, ande segundo o nível da tua maturidade espiritual. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós não podemos regredir para os rudimentos antigos da nossa carne. Nós temos que treinar a nossa carne para andar, reagir e agir segundo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, nós temos que subir essa escada e não descer. É só para frente. O Senhor tem crescimento para você. O Senhor não tem regressão. O Senhor não quer que você regrida. O Senhor também não quer que você fique no mesmo estado da zona de conforto, do lugar onde você se sente confortável. Mas Deus quer que você avance no nome de Jesus. Nite Rocha, Deus abençoe a sua vida. Seja muito, muito bem-vinda. Vamos entrando, se sentindo à vontade, compartilhando com no mínimo 5 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Aleluia.
Efésios 4, do 13 ao 14, eu vou estar lendo aqui. Efésios 4, 13 ao 14, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Jesus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, a palavra de Deus fala dessa estatura de varão perfeito, ou seja, essa maturidade espiritual no nível de Jesus. No nível de Jesus. Até que todos chegamos a essa unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de quê? Completa de Cristo. Ou seja, ao nível ali da escada de Cristo. Nós chegamos a essa unidade de fé e de amor, para que não sejamos mais como meninos, andando por todo o vento de doutrina, para lá e para cá. Ou seja, buscando aquilo que agrada, aquilo que identifica. Eu vou participar da igreja que me identifica. Porque a pessoa quer fazer algo e uma igreja não permite e a outra permite. Então fica andando por ventos de doutrinas, sem saber o que realmente é a verdade, o que é a palavra de Deus, o que é que Deus quer para a sua vida. Então, quando nós atingimos essa maturidade espiritual, nós atingimos também essa estatura de varão perfeito. E nós não vamos ficar para lá e para cá como a onda do mar, que não sabe, vai e volta, não chega a lugar nenhum. Fica estacionado no mesmo lugar. Mas Deus quer que você prossiga, Deus quer que você evolua, Deus quer que você cresça. E para você crescer, você tem que usar essas 3 chaves que foram faladas aqui. Essas 3 chaves vai te ajudar a você amadurecer espiritualmente. Você não vai ficar para lá e para cá. Você não vai ficar dando volta como o povo de Israel deu volta no Egito 40 anos. Um percurso que era para ser 40 dias. 40 dias. Israel ficou 40 anos dando volta. E por quê? Porque não tinha essa maturidade espiritual que você aprendeu agora aqui. Então, quando você aprende essa maturidade espiritual, você não vai ficar dando volta. Você não vai ficar como uma onda para lá e para cá e não cresce, não evolui, não chega a lugar nenhum. Fica no mesmo patamar. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem crescimento. Aleluia! E eu posso sentir que tem pessoas aqui que vai mudar. Só por causa dessa live, só por causa desta palavra, aleluia, vai sair da zona de conforto, vai sair dessa vida de estar para lá e para cá, e não chega a lugar nenhum, não chega a crescimento nenhum, porque está carregando coisas do passado. Por causa do passado, alguém pensa que não vai conseguir evoluir. Alguém pensa que não consegue coisas grandes por causa do passado, mas Deus está falando com você. Deus está falando com você neste momento. Deus quer que você evolua. Deus já te deu capacidade. E Deus está agora te capacitando para você evoluir. Não fique preso no passado. Não fique preso com as coisas que aconteceram no passado. Joga esse peso para lá e evolui. Evolui. Começa a dando o primeiro passo. Começa a levantando o teu pé e atingindo agora o primeiro degrau. Vai avançando.
Vai o primeiro degrau, o segundo degrau e você vai crescendo no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus está capacitando você. Deus está capacitando, treinando as tuas mãos, os teus dedos para a batalha. Deus está fazendo você crescer e você evoluir. Não tenha medo das lutas que vão se levantar. Não tenha medo e não se entristeça quando alguém abrir a boca e apontar para você e dizer, olha, agora ela só quer ser. Olha ela como está, olha ele como está. Você nem ligue, porque o seu compromisso é com Deus. E Deus tem crescimento para você. Deus tem um propósito, um plano para a sua vida. Não é para você ficar estacionado, não. Deus está falando para você, avança. Avança. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Avança sobre as águas que o mar vai se abrir para você. Você não vai ficar envergonhada na praia, não. No começo ali do mar, não. Deus vai abrir o mar para você passar. Aleluia. Acredite. Acredite que você pode. Saiba que você precisa evoluir. Que você não pode mais ficar nesse lugar estacionada. Você não pode mais alimentar esse medo. Não alimenta mais esse medo. Não alimenta mais esse sentimento negativo que muitas vezes vem na tua mente, dizendo que você não pode, que você é capaz. Quando você encontra uma dificuldade no caminho, não. Acredite que você pode. Acredite que você está evoluindo. Acredite que você está crescendo. E sinta e saiba a sua evolução. E sinta o quanto você está evoluindo. Aleluia, glória a Deus. Olha, muitas vezes a gente quer um crescimento espontâneo, assim, que a gente já cresça em tudo. Não é assim. A gente primeiro vai subindo em degrau, de pouquinho em pouquinho, para chegar lá em cima no topo. E tem pessoas que não entenderam isso ainda e por isso olham lá para o topo e dizem, eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas Deus encontrou você neste momento. Deus está falando com você neste momento. Olha, é devagar. Não desista. É devagar. Vai subindo os degraus. Devagar. Mas não desista. Se você continuar, você vai chegar lá. Aleluia. Você vai chegar na estatura de varão perfeito. Você vai chegar nos teus objetivos, naquilo que o Senhor colocou no teu coração, você vai chegar lá. Mas não é nada apressado, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então não angustie o teu coração, não pense que você é incapaz, não. Você é capaz, Deus está falando para você hoje, você é capaz, você é capaz. Joga fora todo sentimento de negatividade, todo pensamento de negatividade. Deixa Deus te usar na terra. Deixa Deus usar você. Porque Deus, Ele te chamou. E Ele te capacita, Ele quem te capacita. Irmã Marilene, a paz do Senhor, minha amada, preciosa. A paz do Senhor, amada. Então você é capaz, você que está aqui é porque Deus trouxe você para cá, para essa live, para ouvir essa palavra. Não é em vão, não existe nada em vão. Por quê? Por que, missionária, que não existe nada em vão? Porque Deus já escreveu no livro os teus dias. Ele já sabia que no dia de hoje eu estaria aqui e você também estaria aqui ouvindo esta palavra. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então Deus já escreveu na tua história que você vai romper
romper com essas dificuldades, que você vai crescer, que você vai chegar lá no topo. No topo é a estatura de varão perfeito, a maturidade espiritual. O topo é a realização dos seus sonhos, é aquilo que você planeja, é aquilo que você sonha, é os teus objetivos. Deus está adestrando as tuas mãos para a batalha. Que Deus te abençoe tremendamente. Que essa palavra tenha efeito no seu coração. Porque não é só ouvir, mas é você aprender e você agir segundo a palavra. Andar no patamar daquilo que você aprendeu no nome de Jesus. E depois eu quero só ouvir os testemunhos. Os testemunhos que você vai contar. Aleluia, você vai chegar na live e vai contar, missionária, eu quero contar um testemunho com o que Deus fez, aleluia, eu pensava que eu não podia, estava tudo fechado, as portas estavam todas fechadas, eu estava ainda carregando coisas do passado, eu estava ainda vindo muitos pensamentos negativos para minha mente, mas eu consegui vencer e eu consegui os meus resultados. Você vai chegar aqui falando no nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Digita um amém. Você crê? Aleluia. Diga aí, eu creio, eu tomo posse, eu creio nessa palavra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Essa live vai ficar salva aqui no Facebook e também no meu canal do Instagram, né? E eu queria pedir para você que foi tocado por essa palavra, para você ir no meu YouTube ou no meu Instagram e escrever embaixo, fazer um comentário. Qual foi a parte que tocou mais? Talvez foi uma frase que tocou mais no teu coração. Qual foi a parte que tocou mais na tua vida? Você vai lá e escreve abaixo desse vídeo, tá bom? Se você for escrever aqui no Instagram, é só esperar um pouquinho, que tem um tempinho que vai carregar, né? Para o vídeo descer no Instagram. Aí depois você vai lá no meu Instagram, Elisama Lopes, e escreve o que foi que tocou em você, para que outras pessoas também sejam edificadas, amém? E próxima quinta estaremos aqui, nosso encontro marcado no nome de Jesus. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E eu quero ver os seus resultados. Amém? Eu vou ainda ouvir o seu testemunho de bênção. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Um grande beijo, um abraço, que Deus abençoe tremendamente a paz do Senhor. Fique na paz, até quinta-feira no nome de Jesus.